A primeira coisa que precisamos entender são os desafios por trás da Alemanha atacando a América. Com uma distância de ida e volta de 11.600 quilômetros, ou 7.200 milhas, o alcance do bombardeiro americano precisava ser enorme, mais de 3 vezes o do icônico B-17 Flying Fortress. Também precisaria fazer essa viagem compensar. Isso significava carregar muitas bombas. Um bombardeiro assim poderia ter mudado o curso da Segunda Guerra Mundial? O comandante-em-chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, pensava desta forma. Sobre esses planos, ele disse em um discurso, citação, "Eu ficaria extremamente feliz em possuir tal bombardeiro, que finalmente calaria a boca da arrogância do outro lado do mar." A boca a que ele se referia era o governo cada vez mais intervencionista do presidente Franklin V. Roosevelt. Sua arrogância, enquanto poderosa, rica e praticamente invulnerável a ataques, a América não precisava ceder às exigências distorcidas do Terceiro Reich. Göring queria mudar isso, inicialmente sugerido durante o verão de 1941 com a euforia de uma aparente vitória certa contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no ar até abril de 1942. Um plano de 33 páginas sobre o bombardeiro América estava pronto. Este plano revela as intenções nazistas para levar a guerra aos Estados Unidos e queimar o leste da América até o chão. No processo, foram propostas bases nas ilhas dos Açores, uma possessão portuguesa no Atlântico. De lá, os bombardeiros nazistas poderiam atingir alvos nos Estados Unidos da América, carregando cargas de até 6,5 toneladas de morte e destruição. A submissão do bombardeiro América estava aberta para as empresas industriais e de engenharia da Alemanha para licitar, provavelmente resultando em potencialmente centenas ou até milhares de pedidos. A competição foi acirrada e desencadeou uma corrida armamentista no desenvolvimento experimental de bombardeiros pesados. O design apresentado pelo fabricante de aeronaves de Bremen, Focke-Wulf, o TA-400, viria a representar um dos seus designs mais avançados e sofisticados de toda a guerra. Primeiramente, havia sua internacionalidade. Os motores seriam fabricados na Alemanha, mas a maior parte do design foi feita por técnicos franceses próximos a Paris. Similarmente, contratos para construir componentes principais foram concedidos não só a empresas alemãs, mas também francesas e italianas. O objetivo disso era acelerar o desenvolvimento e começar a construção de protótipos o mais rápido possível. O design incorporaria muitas características pioneiras dos bombardeiros pesados americanos, incluindo compartimentos de tripulação pressurizados e torres de cauda conectadas por um túnel pressurizado. Isso significava menos tímpanos estourando e mais oxigênio no sangue. O avião também contaria com torres de controle remoto instaladas em sua estrutura. Essas eram numerosas. 10 canhões MG-1 551 teriam sido posicionados em diferentes pontos ao redor da aeronave, cobrindo todas as abordagens possíveis. Além disso, o TA-400 teria sido equipado com uma torre de cauda de montagem quádrupla, particularmente impressionante, repleta de 4 metralhadoras MG-131. Quando usadas com pilotos de caça, essas armas de torre tiveram um período glorioso, mas breve, de popularidade, uma história dramática que já cobrimos antes, bem. Elas encontraram seu caminho nos bombardeiros médios e pesados britânicos, americanos e agora alemães. Essas torres temíveis não iam a lugar nenhum. Essa artilharia de defesa robusta não era apenas para mostrar, os alemães sabiam disso. Quando essas coisas apareciam no horizonte americano, os pilotos de caça faziam tudo o que podiam para derrubá-las. Alvo de todos os lutadores, esses bombardeiros massivos e lentos precisavam estar prontos para o pior. Repletos de armas de todos os ângulos e voando em formações apertadas, a esperança era que qualquer piloto que se aproximasse encontrasse o ar cheio de balas muito antes de terem a chance de atirar eles mesmos. Quanto à carga que carregava, o Focke-Wulf TA-400 era sério, capaz de transportar 80 toneladas de bombas, explosivas ou incendiárias por mais de 6.000 milhas. Felizmente, este avião tecnicamente proficiente e colaborativo internacional nunca foi construído.
Começando como um design de backup para o Messerschmitt Me-264, que exigia menos materiais e menos mão de obra, o Ministério do Ar alemão cancelou a proposta em outubro de 1943. E quanto à próxima proposta, o Messerschmitt Me-264, ele ganharia a honra de lançar bombas em Nova York? Este avião de asa alta totalmente metálico realmente começou a ser desenvolvido antes do ataque a Pearl Harbor e da declaração de guerra da Alemanha contra os Estados Unidos. Portanto, os planos já estavam em andamento antes da divulgação das especificações sobre o bombardeiro América. O resultado foi um avião com 4 motores BMW 800 e um GS de 14 cilindros muito poderosos, em vez de 6 motores. Com velocidade de cruzeiro de 349 km/h e alcance de 15.000 km, o Mi-26 não deixou sua falta de motores desqualificá-lo para consideração. De ir da Europa para a América e voltar em um único voo, largando 6.000 kg de bombas ao longo do caminho, o Mi-26 poderia ter aterrorizado os cidadãos americanos. O bombardeiro pesado Mi-26, com sua armadura, armas defensivas e design focado no conforto da tripulação de 8 pessoas, foi projetado para voos de longa duração. Isso incluía oxigênio extra para facilitar a respiração, beliches para cochilos durante o voo e uma pequena cozinha completa com pratos quentes, caso quisessem preparar uma refeição. Ninguém confundiria o Me-264 com um jato de luxo tão cedo, mas havia um conforto muito real, embora claustrofóbico, a bordo. Apesar de todas essas vantagens, aliadas à sua construção relativamente barata, quando comparada à do Focke-Wulf TA-400, o Messerschmitt Me-264 nunca seria construído em grandes quantidades, sendo oficialmente cancelado em setembro de 1944. Ries. Havia um bombardeiro americano que nunca foi cancelado, um que venceu o concurso de design e estava preparado para a produção em massa, um que teria escurecido o céu sobre a América e despejado morte sobre a cidade de Nova York. Este avião era o Junkers JAL 390. Também é uma das propostas mais misteriosas, com o menor número de aviões sobreviventes, fotos e planos. Derivado do JU-290, um avião quadrimotor de longo alcance, patrulha marítima e bombardeio, o Ju-390 teve a asa alongada com segmentos internos adicionais, fuselagem estendida e mais 2 motores, totalizando 6. A semelhança no design dos 2 aviões é clara para ver. Construído e montado na fábrica da Junkers em Dessau, os voos de teste estavam em andamento desde outubro de 1943. E pelos registros, é claro que o Ministério da Aviação alemão ficou muito impressionado com o desempenho deste avião. Eles imediatamente fizeram um pedido de 26 deles, encerrando o processo de licitação do bombardeiro americano e entrando em uma nova era de guerra aérea. Com 33,5 metros de comprimento, equipado com radar de superfície para ar, bem como 5 canhões MG-151, este avião teria sido o maior bombardeiro pesado da Alemanha em produção e teria carregado mais de 6 toneladas de bombas. No entanto, a maioria das imagens que temos e as imagens que existem não são do 390, mas do 4 motores Ju-290. Isso porque, apesar do otimismo que os planejadores nazistas tinham para a produção do Ju-390, nunca passou de 2 protótipos. A guerra estava indo muito mal e nenhum recurso poderia ser poupado para tais armas ofensivas, como o bombardeiro americano. Os nazistas estavam muito ocupados mantendo aeronaves lançando bombas em tropas inimigas, agora posicionadas a não milhares de quilômetros de distância. Mas dentro da própria Alemanha, e na verdade, tudo para melhor. É difícil olhar para essas imagens e não se sentir desconfortável. Os aliados venceram a guerra, e os nazistas e seu império foram completamente esmagados, mas nos anos 40, os nazistas não sabiam que estavam lutando uma guerra que pensavam estar vencendo e já planejavam sua escalada. Esses projetos são a prova viva de que isso estava longe de ser uma conclusão precipitada.
a evidência e a personificação de uma potencial onda de destruição, que poderia em breve ter atingido as costas americanas e expandido os ataques nazistas no cenário global. Resta apenas analisar o potencial sucesso do bombardeiro americano, embora os objetivos concretos para o programa nunca tenham sido definidos. Podemos revisar alguns deles. O que estava claro é que Nova York teria sido o principal alvo. Valiosa tanto estrategicamente quanto industrialmente, o impacto de um ataque aéreo a Nova York a partir dos céus teria sido enorme. Manhattan foi construída como nenhuma outra cidade na Terra, como a maior cidade do mundo, com uma população de cerca de 7 milhões. Nova York era incrivelmente rica. Seus arranha-céus eram os mais altos, seus apartamentos os mais densos e sua produção industrial incomparável. O bombardeio estratégico era mais eficaz quando usado contra alvos densos e valiosos. E teria sido devastador se empregado contra Nova York. Grandes ataques de bombardeiros alemães americanos, cada um com cerca de 6 toneladas de bombas, poderiam ter dizimado a cidade. Em uma única noite, os arranha-céus de Manhattan poderiam ter desabado. Edifícios icônicos como o Empire State Building e o Chrysler Building desmoronando enquanto bombas caíam nas proximidades. O uso de bombas incendiárias teria deixado seções inteiras da cidade vulneráveis, com áreas densamente povoadas como Brooklyn e o Bronx, podendo ser devastadas em um único ataque. Ruas após ruas arruinadas ficaram de pé, enegrecidas e vazias, enquanto tempestades de fogo assolavam a cidade. E o porto de Nova York e Nova Jersey, um centro de atividade militar e de longe o maior da América, teria sido o centro de tudo isso. O Brooklyn Navy Yard, a maior instalação de envio de todos os Estados Unidos, sem dúvida teria sido o primeiro alvo em qualquer mira de bombardeiro americano, provavelmente atraindo centenas e centenas de toneladas de munições. Barcos estariam despejando no porto, decks lotados de pessoas, desesperadas para escapar das bombas e incêndios que estouram em toda a sua cidade. Enfrentando como estavam a potencial inundação de armas fabricadas pelos americanos e tropas dos Estados Unidos, não é surpresa que a liderança nazista estivesse desesperada para encontrar algum meio de retaliação. Os pensamentos de arranha-céus desabando e a ruína de Nova York se encaixam perfeitamente na minha mente. Poucas imagens capturam uma potencial vitória nazista na Segunda Guerra Mundial melhor do que a da Estátua da Liberdade resistindo desafiadoramente onda após onda de bombardeiros pesados nazistas, enquanto atrás dela, Nova York brilha em chamas. Alguns afirmam que o bombardeiro americano visava bombardear a nação até a passividade, ou pelo menos garantir a neutralidade através da ameaça de ataque. Apenas na década de 1940 que a opinião pública americana se inclinou para apoiar a guerra. Com muitos já querendo ficar fora disso, um possível ataque certamente forneceria apenas mais um forte argumento por trás de um argumento já popular. No entanto, isso me parece improvável. Se os aviões tivessem sido projetados e construídos nos anos 30, esse raciocínio faria sentido. Mas como podemos ver pelos projetos de aviões propostos, o trabalho no Programa de Bombardeiros da América só começou seriamente após a declaração de guerra da Alemanha. Nos Estados Unidos, isso nos deixa com uma última teoria: que o bombardeiro da América não visava destruir as cidades dos Estados Unidos, mas sim desviar a atenção americana com bombardeiros sobre a cidade de Nova York. O governo federal se encontraria ocupado organizando defesas aéreas, abrigos contra bombas e evacuações, esgotando um tempo precioso. Indústria e mão de obra que de outra forma seriam usadas no conflito europeu, defendendo o Reino Unido e libertando a França, felizmente. É claro, nada disso nunca aconteceu. Como você sabe, o bombardeiro americano teve quase nenhum efeito no curso ou resultado da guerra. As razões para isso são tão fascinantes quanto o planejado bombardeiro da América em si. Os alemães já estavam esgotando sua capacidade industrial, mão de obra e recursos lutando contra a União Soviética ao longo das frentes orientais de 1000 milhas de comprimento. Não podia construir tanques suficientes para vencer a guerra, que já havia começado. Certamente não podia construir bombardeiros pesados para a nova guerra que acabara de declarar. Os comandantes nazistas podem ter sonhado com o bombardeiro da América, sobrevoando cidades americanas e causando morte e destruição. Mas era apenas um sonho. A realidade era que as cidades alemãs
não as americanas, seriam as que seriam bombardeadas, obliteradas por onda após onda de bombardeiros britânicos e americanos. Os nazistas estavam muito atrás na corrida para construir bombardeiros pesados, sequer haviam iniciado o processo. Pense nesses designs: o Focke-Wulf TI-400, o ME-264, o JU-390. Todos esses aviões eram potencialmente eficazes para a destruição transcontinental. Mas apesar de todo o trabalho projetando-os, apesar do custoso processo de organizar a produção de novas peças, apesar de todo o esforço de construir os protótipos e testá-los em voos, apesar de tudo isso, nenhum deles seria jamais utilizado. Compare isso com o esforço dos aliados. Do lado britânico, 7.300 bombardeiros Avro Lancaster, 6.000 bombardeiros Halifax e 2.300 bombardeiros Short Stirling. Do lado americano, incríveis 12.700 bombardeiros P-17 Flying Fortress e 18.000 B-24. Bombardeiros e 4.000 bombardeiros B-29 Super Fortress foram construídos. Se você quer saber a verdade, aqui está. Para a guerra no ar, a Alemanha nazista não teve chance. No final das contas, o programa de bombardeiros da América veio de um lugar de mal-entendido no comando nazista. Eles falharam em apreciar que estavam perdendo a guerra, não ganhando-a. E assim, o programa não deu em nada, mas sua existência e os designs dos aviões criados para alcançá-lo contam uma história incrível. Os nazistas não caíram sem lutar e a costa leste da América quase foi vítima de bombardeios em massa, do tipo visto em Londres e Varsóvia. Devemos ser gratos por o bombardeiro da América não ser famoso. E aí você tem a história do bombardeiro da América. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez. Obrigado por assistir.